Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 3, diz assim: mas receio que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós te damos graças pela tua palavra. Ela é maravilhosa, ela é o alimento da nossa alma. Reconhecemos, Deus, que não temos capacidade de entender os teus mistérios, a não ser que o Senhor mesmo revele para nós. Então, com humildade, nós nos prostramos diante do Senhor e pedimos que o Senhor fale conosco. Te agradecemos porque o Senhor não desiste de nós e tem nos trazido sempre a tua presença para ministrar ao nosso coração a tua palavra. Senhor, guarda esse lugar agora de toda interferência contrária, que só o som da tua voz se faça ouvir e que haja um trabalho constante do teu Espírito em cada um de nós, para que possamos ouvir, entender e depois praticar a tua palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Hoje eu gostaria de compartilhar com a igreja sobre o Evangelho puro e simples. Esta é a segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, pelo menos a segunda carta que está registrada na Bíblia. A igreja de Corinto foi fundada pelo próprio apóstolo Paulo na sua segunda viagem missionária, provavelmente ali entre os anos 51 e 53 depois de Cristo. Você pode ler isso lá em Atos capítulo 18, versículos de 1 a 11. Ele ficou ali na cidade ensinando a palavra de Deus por um período de 1 ano e meio. Quando nós voltamos lá no primeiro capítulo da primeira carta, ele começa dando graças a Deus por aquela igreja. Capítulo 1, versículo 4 diz: sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça, que vos foi dada em Cristo Jesus. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra, em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. E Paulo então começa a falar sobre os problemas que a igreja estava enfrentando. Aí mesmo no capítulo 1, a partir do versículo 10, diz que haviam ali grupinhos. Um dizia que era de Paulo, outro dizia que era de Apolo, outro dizia que era de Cefas, ou Pedro, e outro dizia que era de Cristo. Então era uma igreja dividida. Quando chega no capítulo 3, ele diz que a igreja estava cheia de crentes carnais. Porque ele diz: vocês estão vivendo como meninos. Tem muita meninice na igreja. Porque quando um diz que é de Paulo, outro de Pedro, outro de Apolo, outro de Cristo, não é certo que vocês são carnais? Porque Cristo não está dividido. Não foi Paulo quem morreu por vocês, nem Pedro, nem Apolo. Então, uma boa igreja, mas que tinha seus problemas internos. Quando nós chegamos no capítulo 12, 13 e 14, os dons espirituais estavam sendo usados de maneira completamente descontrolada. Porque ele diz: do jeito que vocês estão fazendo aí, se entrar um novo convertido ou um não crente na igreja, vai falar que vocês estão tudo maluco. E aqui no texto que nós lemos, ele manifesta à igreja uma grande preocupação. Ele diz que está preocupado ao ver que a igreja está se afastando da simplicidade e da pureza que há em Cristo. Na língua grega, na língua original, é usada apenas uma palavra, rapilotes, que significa singeleza, sinceridade, livre de pretensão e hipocrisia. Tanto que em várias traduções aparece apenas simplicidade, não aparece a palavra pureza, porque é uma palavra só que foi traduzida como esses dois adjetivos. Então é sobre isso que eu quero conversar com a igreja. Onde é que a igreja está se afastando da pureza e da simplicidade que há em Cristo? Por que isso está acontecendo? E o que nós podemos fazer para que isso não aconteça? A primeira coisa para a gente reafirmar aqui é que o Evangelho é simples. Segundo os nossos dicionários, simples é aquilo que não apresenta
complicações nem dificuldades, que não tem qualquer complexidade, que é fácil de resolver. O Evangelho sempre foi, é e sempre será simples. O Evangelho é uma história para criança. O Evangelho é uma história para qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, ler, entender e praticar. Desde a origem do Evangelho, ele é simples. O nascimento de Jesus foi simples, simplório. Jesus nasceu numa estrebaria. E o seu berço foi uma manjedoura. Manjedoura, para quem não sabe, é o coxo, onde era colocada a comida dos animais. Isso está em Lucas capítulo 2, versículo 7. A vida de Jesus foi simples, muito simples. Ele era filho de um carpinteiro. Mateus capítulo 13, versículo 55 vai dizer isso. E o seu ministério era sustentado por mulheres, com algumas doações. Ele mesmo vai dizer, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus não teve casa própria, não teve condução própria, não fundou uma religião, não escreveu livro. Uma vida simples. A mensagem do Evangelho é muito simples. O Evangelho nada mais é do que uma boa notícia, as boas novas, como está escrito em Lucas capítulo 2, versículo 10, eis que vos trago boas novas de grande alegria, que será para todo o povo. O que é o Evangelho? Se nós pudéssemos fazer aqui uma definição simples do Evangelho, Evangelho é o amor de Deus revelado em Cristo Jesus para salvar pecadores, como nós. Se nós pegarmos o Evangelho todo e resumirmos em uma palavra, é amor. João 3,16 vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para se ter acesso a essa boa notícia, a essa boa nova, são necessárias duas coisas simples: arrependei-vos e convertei-vos. Isso está em Mateus capítulo 3, versículo 2, em Lucas capítulo 2, versículos 10 e 11, e em Atos capítulo 3, versículo 19. Arrependei-vos e convertei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados. Arrependei-vos e convertei-vos, cada um sendo batizado em nome de Jesus, para a remissão dos vossos pecados. Crer com o coração e confessar com a boca. Isso está lá em Romanos capítulo 10, versículo 9. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Isso é arrependimento e conversão. Arrependimento no original é metanoia, mudança de ideia. Quando eu me arrependo, eu mudo a minha mente e passo a concordar com Deus a respeito do que Ele disse. Conversão é mudança de direção. Primeiro eu mudo a mente, depois eu mudo a direção. Então, o que eu faço? Eu confesso a Jesus como Salvador. E confessar no grego é homologel, que é homologar, é assinar embaixo. Simples assim. É por isso que é um gesto simples, como um levantar de mão, como ser batizado com um pouco de água. Tira a nossa alma eternamente de um inferno sem fim e nos coloca para viver uma eternidade ao lado de Deus. O Evangelho é simples, Jesus é simples, a mensagem é simples, a conversão é simples. Sola gratia é um dos 5 pilares da reforma. Mas o que nós vemos hoje em dia? Os inimigos da cruz de Cristo, eles querem complicar o Evangelho. E eles ensinam que arrependimento e fé não são suficientes. Porque hoje no mundo que a gente vive, tudo é pago. Qualquer coisa que se faça de graça para alguém é motivo de desconfiança. Ninguém dá nada de graça. Então o mundo ele quer complicar as coisas. Não basta você se arrepender e se converter. Começa a se inventar maneiras do homem pagar por sua salvação. São as novas indulgências. Hoje não se vende de tudo dentro da igreja? Hoje você não compra tapete ungido?
Hoje se vende vassoura, fronha de sonho, meia, porque não basta você aderir ao Evangelho, se entregar a Cristo e deixar ele tomar conta da sua vida. Você tem que ter ferramentas, subterfúgios para você ser abençoado. Você tem que fazer quebra de maldição. Você tem que fazer cura interior. Complicações ao Evangelho de Cristo. É Jesus e mais nada, irmãos. Não precisa pagar. Não precisa comprar nada. Não precisa dar dinheiro para ninguém. Não precisa quebrar maldição nenhuma. Cada um vai dar conta de si mesmo, a Deus. Então o Evangelho é simples. O que passar disso é marketing. O que passar disso é complicação do homem, que quer exercer algum tipo de dominação sobre seus liderados. Mas o Evangelho de Cristo e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Em segundo lugar, o Evangelho é puro. Segundo os dicionários, puro é aquilo que está livre e isento de qualquer mistura ou impureza, que não inclui nenhuma condição, exceção ou restrição. O Evangelho é simples e puro. Olha o que está escrito em Gálatas capítulo 1, versículos 1 a 12. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. A todos os irmãos, meus companheiros, às igrejas da Galácia, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos tenho pregado, seja anátema. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Os gálatas estavam deixando o evangelho verdadeiro, simples, puro, e estavam passando para outro evangelho. Outro evangelho no original é heteroevangelho. Estava sendo pregado ali um evangelho que era heterogêneo, não era mais um evangelho homogêneo. Homogêneo é aquilo que tem apenas uma substância em sua constituição. E heterogêneo é aquilo que se compõe de partes de naturezas diferentes. O evangelho heterogêneo, esse heteroevangelho, é um evangelho cheio de mas. No caso aqui dos Gálatas, era o judaísmo. Porque alguns judeus começaram a se converter ao evangelho e eles achavam que, além de seguir a Cristo, eles tinham que continuar seguindo os preceitos da lei mosaica, inclusive praticando a circuncisão. Isso é mistura. O evangelho, ele tem que ser puro. E hoje em dia nós temos visto o evangelho misturado com tudo quanto é tipo de ingrediente, irmãos. As pessoas hoje não se contentam mais com o evangelho puro. Para os irmãos terem uma ideia, nós hoje vemos o evangelho misturado com a filosofia. O que é filosofia? É a busca do saber. E as pessoas às vezes querem que o evangelho responda a todas as suas perguntas. Irmãos, a Bíblia responde todas as nossas perguntas? Não. A Bíblia diz que existem mistérios que são reservados apenas para conhecimento de Deus. Deuteronômio 29, 29 vai dizer: as coisas reveladas pertencem aos homens, as coisas ocultas pertencem a Deus.
Em Atos 1,7 vai dizer: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para sua exclusiva autoridade. A Bíblia diz que tudo que está escrito para o nosso ensino foi escrito. A contrário senso, tudo que não está escrito é porque nós não precisávamos ser ensinados daquilo. A Bíblia diz se tem vida em outro planeta? Se aparecer uns cabeçudinhos aí em outro planeta, a Bíblia é mentirosa? Não, a Bíblia não fala. Então, ser crente em Cristo, seguir o Evangelho, é se contentar em saber aquilo que Deus ensina. E não saber aquilo que Deus não ensina, e ponto. Porque as pessoas querem transformar o Evangelho em filosofia. Paulo disse: eu não prego palavras persuasivas de sabedoria humana. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A Bíblia tem resposta para tudo que a gente precisa saber. E aquilo que a gente não precisa saber, a Bíblia não diz. Nós às vezes vemos também o Evangelho se misturando com a psicologia. E os pastores entram numa de serem psicólogos e pregam o Evangelho para que as pessoas se sintam bem. E isso é perigosíssimo. Alguém já disse que o Evangelho consola os perturbados e perturba os consolados. O Evangelho, ele vai botar remédio na ferida. Se precisar doer, vai doer. Se precisar arrancar casca, vai arrancar casca. E nós vamos agradecer depois, porque Deus fez isso conosco. Quando o pecado está acontecendo, nós não temos que nos sentir bem, não. Temos que nos sentir mal. Tem que chorar. Tem que se arrepender, tem que doer. Tem que levar o pecador ao arrependimento, porque senão ele vai se perder. Ele não vai ser salvo. Porque se nós partirmos desse mundo na prática do pecado, ninguém nos leva para o céu. Ninguém. Nós hoje vemos também um perigo rondando no Evangelho, que é o relativismo. E esse talvez seja o maior inimigo do Evangelho nos últimos tempos. O relativismo, ele tenta convencer as pessoas de que não existem verdades absolutas. Tudo é relativo. A grosso modo, hoje as pessoas dizem assim: eu tenho a minha verdade. Você lê na Bíblia, mas a Bíblia é um livro. Papel aceita tudo. Ninguém está nem aí mais, irmãos. Hoje você faz um casamento na igreja, você não tem a menor ilusão de que está casando duas virgens. Nem o menino, nem a menina. Hoje tudo depende. Fofoca é pecado? Não, depende em algumas situações. Mentir é pecado? Não, mas... E não é de admirar que a igreja esteja passando pelo que está passando. O relativismo é completamente incompatível com o Evangelho. Porque em Marcos 13:31, por exemplo, está escrito: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. O Evangelho é uma verdade absoluta em todos os tempos, em todos os lugares, para todas as pessoas. Aquilo que é pecado na Bíblia era pecado há 1000 anos atrás e vai ser daqui a 1000 anos para frente. Aquilo que é pecado na Bíblia é pecado em Volta Redonda, no Japão, no Alasca, na Groenlândia, em Passa Três. Não existe relativismo. Então o Evangelho vai sendo misturado com ciências humanas, com ideologias, com ingredientes que são incompatíveis. E quando a gente vê, o Evangelho se tornou uma limonada rala, que a gente olha assim e já fala: não é possível, que mundo que eu estou vivendo. Dá vontade de puxar a cordinha e falar: vou descer. Hoje, infelizmente, nós usamos roupas que nem os ímpios usavam algum tempo atrás. Nós falamos coisas, ou sai da nossa boca palavras que nem os incrédulos falavam. Nós hoje fazemos negócio de um jeito que nem os incrédulos faziam antigamente. O Evangelho está deixando a sua pureza de lado. Está se misturando com um monte de ideias. E nós estamos embarcando nisso. Em terceiro lugar, irmãos, essa complicação toda, a Bíblia diz que vem do inimigo. Paulo está dizendo: olha, eu estou preocupado porque a serpente está seduzindo vocês. E vocês estão se apartando da simplicidade e da pureza que há em Cristo. É a velha serpente, complicando o Evangelho de Deus, como ela fez desde o começo.
Olha o que diz em Gênesis capítulo 3, versículos de 1 a 7. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Irmãos, no Éden, a ordem era simples. Está aí em Gênesis capítulo 2, versículo de 15 a 17. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Difícil isso de entender? Simples. Mamão pode? Pode. Jaca pode? Pode. Melancia pode? Pode. Não tem complicação nenhuma. É simples, irmãos. A mensagem é simples, a ordem é simples. Para ficar no paraíso, é simples. De todas as árvores pode comer. Da árvore do conhecimento do bem e do mal, não pode comer. E sei lá quantos anos ficaram ali sem comer. Pode ter ficado ali milhares de anos sem comer. Porque antes do pecado não tinha morte, não tinha doença, não tinha nada. Mas um dia, a serpente, essa mesma serpente que Paulo está falando lá aos Coríntios, a serpente encontra Eva sozinha e pergunta para ela: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Então, o que o inimigo faz? Ele questiona o que Deus disse. Ele lança dúvidas sobre o que Deus disse. Foi isso mesmo que Deus disse? Você tem certeza que é assim? Ou ele pode ter afirmado: não foi bem assim que Deus disse. Ou então ele pode ter falado assim: não tem nada a ver. Você entendeu tudo errado o que Deus disse. Deus complicou a mensagem? Deus falou alguma coisa difícil? Não, a mensagem era simples. Não tinha dúvida nenhuma. Eva podia ter terminado essa conversa com uma frase. Quando a serpente falou: mas foi isso mesmo que Deus disse? Ela: foi isso que Deus disse, você rapa fora. Não tem conversa. Aí ele diz assim: o que foi então que Deus disse? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrer. De onde que ela tirou esse não tocareis nele? Deus não falou nada de tocar. Deus não falou nada de tocar. Deus falou: não pode comer. Dizem os estudiosos, para não dizer os especuladores, que a serpente deve ter levado Eva e disse assim: aqui, põe a mão para você ver, não vai acontecer nada. Ela botou a mão, não morreu. É mesmo, tá vendo? Tocou, não morreu. Ela pegou e comeu. A ordem era simples, mas o que estava empenhado por trás daquela ordem era viver para sempre ou ter que morrer. E por causa de uma desobediência a uma ordem simples, vocês podem ver para onde está caminhando a humanidade até hoje. Porque Eva comeu do fruto, deu ao seu marido, ele também comeu, e por causa disso entrou o pecado no mundo. Entrando o pecado, entrou tudo de ruim que a gente conhece. A terra já não foi a mesma, a natureza já não é a mesma, o ser humano já não é o mesmo. Complicou tudo. A estratégia da serpente é a mesma, irmãos, até hoje. É por isso que Paulo está dizendo aos Coríntios: eu estou preocupado, porque a serpente está fazendo com que vocês se apartem da simplicidade e da pureza
que há em Cristo. O inimigo age na mente e no coração das pessoas para que elas não obedeçam a palavra de Deus na íntegra como ela é. Como é que o inimigo faz? Ele assopra no ouvido das pessoas o engano. Quando nós lemos em Mateus 16, de 21 a 23, aconteceu com o próprio Pedro. Quando Jesus começa a dizer que ele vai dar a sua vida e vai morrer pelos pecadores, Pedro põe a mão no ombro de Jesus, leva ele num cantinho e diz assim: Senhor, nós não vamos deixar isso acontecer. Nós vamos fazer o que for preciso, mas tem compaixão de ti. Isso não vai acontecer. E o que Jesus diz para Pedro? Arreda Satanás. Ele repreendeu o Satanás que estava assoprando nos ouvidos de Pedro. Uma coisa absurda. Perceba como Satanás usa às vezes nossos melhores amigos. Eu acredito, irmãos, que a maioria de nós, se ouvisse isso, ia abraçar Pedro e falar: Pedro, poxa, você é um amigão mesmo, cara. Eu estava precisando de uma palavra dessa, nesse momento. Mas Jesus diz: arreda Satanás. O inimigo também, ele tapa os olhos das pessoas, para as pessoas não verem o que é óbvio no Evangelho. Lá em 2 Coríntios 4, de 1 a 4, está escrito que o Deus deste século cega o entendimento das pessoas, para que senão lhe resplandeça a luz de Cristo. Irmãos, a gente vê as pessoas fazendo certas coisas que você olha assim e fala assim: eu não estou acreditando. Como é que pode? Uma pessoa que às vezes foi criada na igreja, pessoa que às vezes tem pais tementes a Deus, pessoas que têm exemplo do lado. Uma pessoa que a irmã já fez isso e quebrou a cara e está quebrando até hoje, ela vai e faz a mesma coisa. Parece que está cego, não vê que aquilo ali vai levá-la para o buraco. E é triste a gente perceber pessoas do nosso convívio, pessoas que nós amamos, às vezes dentro da nossa casa, tomando atitudes que demonstram que elas estão completamente cegas pelo inimigo. O inimigo também trabalha no coração do homem para que a palavra de Deus não floresça ali. Lá em Lucas capítulo 8, versículos 11 e 12, quando Jesus explica a parábola do semeador, ele diz: aquela semente que caiu à beira do caminho são aqueles que ouvem a palavra, mas vem o inimigo e leva a semente. Quantas vezes, irmãos, nós vamos à igreja, ouvimos um sermão sobre amor e mansidão, e a gente sai: poxa, agora vai ser tudo diferente na minha vida. Na esquina toma uma fechada, pronto. O inimigo leva a semente. A gente esquece do que Deus quer de nós. A gente esquece das vezes que Deus ministrou ao nosso coração e a gente deixa que o inimigo destrua esses valores da nossa vida. Irmãos, o Evangelho é simples. O Evangelho é puro. Ninguém vai poder chegar diante de Deus e dizer assim: eu não entendi a mensagem. Eu não entendi o espírito da coisa. Eu não entendi o Evangelho, porque essa desculpa não vai colar. Qualquer pessoa, irmão, se você disser: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, a pessoa entende. A pessoa pode ser analfabeto de pai e mãe, escrever gato com J. Se você disser: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, ele entende. É simples. A pureza e a simplicidade do Evangelho exigem de nós essas mesmas qualidades. Não podemos, de forma alguma, complicar as coisas de Deus, estabelecendo aquilo que Ele mesmo não pediu. O Evangelho é puro, não podemos acrescentar a ele qualquer impureza. Apocalipse 22, 18 e 19 vai dizer: aquele que acrescentar uma vírgula na profecia desse livro será acrescentado nos flagelos. E aquele que retirar uma vírgula da profecia desse livro, será retirado a sua parte no livro da vida. A Bíblia nada mais é do que uma história de amor, de um Deus Todo-Poderoso que resolveu amar e salvar a sua criatura. E nós precisamos ler esse livro também com um coração simples e puro, para que essa mensagem possa ficar impregnada em nós. Toda tentativa de se desvirtuar o Evangelho procede do inimigo, da velha serpente, que não deseja ver o homem em paz com Deus. O inimigo sabe que ele já está vencido e que o tempo dele está próximo.
Ele veio para roubar, matar e destruir. Então ele começa a complicar a mensagem para que as pessoas não se cheguem a Deus. E nós não podemos cair nessa artimanha dele. Paulo estava preocupado com o que estava acontecendo na igreja dos Coríntios. Eu confesso, irmãos, eu também estou muito preocupado com o que eu tenho visto hoje em dia. Da serpente está seduzindo alguns de nós. E nós passamos a considerar aceitável aquilo que a Bíblia não aceita. E que isso venha nos afastar da presença de Deus. Vamos ficar de pé, queridos. Eu quero uma música simples, bem fácil de se cantar, que nestes momentos de crise me ajude a rememorar que em tempos piores que este, meu Deus, tu livraste o teu povo, e em dias de angústias e medo tem sido Deus maravilhoso. Eu quero a canção mais singela, pra mente não se esquecer, nas lutas que a vida revela, que teu é o controle e o poder, que abriste o mar pelo meio, que as águas mandaste parar, e a fúria do vento que veio, disseste assim, sossegar, porque és Deus maravilhoso, Deus que os conselhos nos dás, eterno Deus forte e formoso, príncipe, princípio da paz. Eu quero a canção mais singela, pra mente não se esquecer, nas lutas que a vida revela, que teu é o controle e o poder, que abriste o mar pelo meio, que as águas mandaste parar, e a fúria do vento que veio, disseste assim, sossegar, porque és Deus maravilhoso, Deus que os conselhos nos dás, eterno Deus forte e formoso, príncipe, princípio da paz.